Senhor Jesus, irmãos e irmãs, que Deus continue derramando a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja amada aí em Petrovale, a igreja metodista. Gostaria de deixar uma reflexão, dizer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E o texto que Deus colocou no meu coração para deixar para a meditação de vocês está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6, no versículo de número 66, que diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Meus queridos, esse é um texto que ele mexe muito conosco, porque em determinadas situações da nossa vida nós tendemos a desanimar por causa das adversidades, por causa das frustrações, por causa de expectativas que foram frustradas. E eu percebo nesse texto algo muito interessante, porque a multidão que estava ao lado de Jesus estava ao seu lado porque esperavam algo que fosse terreno, algo que resolvesse as suas necessidades momentâneas. Alguns esperavam um líder que pudesse assumir o reino de Israel e pudesse livrá-los de toda a amargura que o Império Romano imputava sobre eles. E Jesus ele chega com um discurso de que ele iria morrer e que era necessário participarmos sim da sua morte em uma forma figurada, comendo da sua carne, bebendo do seu sangue. E as pessoas que o seguiam, mas que não compreendiam os mistérios pela qual ele estava falando, achou esse discurso duro, e por causa desse discurso muitos já não queriam mais andar com Jesus, porque as expectativas que eles tinham de Cristo tinham sido frustradas quando ele fala de morte, quando ele fala de que a missão dele estava chegando no seu ápice. E quando muitos deixam, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: vocês também estão querendo me deixar? E Pedro, assumindo a liderança, ele diz: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Eu gostaria de ressaltar dentro deste texto algumas verdades para a nossa reflexão. Uma igreja que completa mais de 30 anos de existência, a igreja que já passou por tantas dificuldades, e nós precisamos estar muito atentos, porque a palavra do Senhor ela nos garante sim a vitória, mas para alcançarmos vitória em Cristo Jesus nós precisamos olhar sempre para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. E algumas verdades eu posso extrair desse texto, porque primeiro as nossas expectativas não podem ser firmadas nas coisas dessa vida. Quantas das vezes nós nos sentimos decepcionados porque alguma coisa não saiu do jeito que queríamos. Mas de uma coisa precisamos estar bem certos: a palavra de vida eterna vem do nosso Deus. Então, ainda que algumas expectativas não estejam
concorrendo conforme a nossa vontade, mas nós precisamos estar certos que a nossa expectativa precisa estar naquele que prometeu a vida eterna. Ainda que venhamos a passar por lutas, tribulações, ainda que tenhamos que enfrentar dificuldades, mas isso não pode ser suficiente para abandonarmos a Jesus. Por quê? Porque só Ele tem a palavra de vida eterna. Não há saída sem Jesus. Essa é a outra verdade. Pedro sabia muito bem quando ele diz esta verdade: para onde iremos nós? Então podemos entender nesse texto que não há outra saída. Jesus é a nossa saída. Ele é a porta que nos conduz à vida eterna. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas o seu final é glorioso. Então Pedro, ele assume essa postura e eu vejo esse texto, essa verdade, de que nós precisamos também assumir a nossa postura acerca das nossas decisões, das nossas convicções, que ainda que venhamos a passar por dificuldades ou ainda que a palavra de Deus nos confronte, nós não podemos abandonar, porque só Ele tem a palavra de vida eterna, só Ele nos conduz à vida eterna, aleluia. Então é muito importante nós estarmos bem convictos que só tem uma saída e nós louvamos o nome do Senhor, porque fomos encontrados pelo nosso Deus. Ele olhou para nós, foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos separou. E o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Então, meus queridos, não permita que adversidade alguma venha te tirar do privilégio de herdar a vida eterna, porque só Jesus é a saída para uma vida melhor, para uma vida eterna. Ele é o único caminho. Então nós precisamos entender. A terceira verdade que eu encontro nesse texto é que nós precisamos entender que as nossas escolhas definem os nossos resultados. Pedro, quando ele fala, não tem outra saída, Senhor. Só Tu tens a palavra de vida eterna. Pedro estava dizendo: Senhor, em Ti nós podemos beber uma fonte inesgotável, que jorra para uma vida eterna. A nossa expectativa nesta terra pode até se frustrar, mas existe uma vida que foi prometida através do Senhor, então nós não temos para onde ir. O Senhor é a nossa escolha, o Senhor é a nossa decisão. Meus queridos, que nesse momento nós possamos estar sim, vivendo as nossas decisões em Cristo Jesus. Não se abale por expectativas ou por momentos de frustrações, porque eles são momentâneos. Talvez haja um equívoco na nossa leitura, assim como houve com aqueles que estavam acompanhando a Jesus, que não entenderam. É muito importante você entender o processo que você está vivendo, porque você pode, talvez, abandonar a Jesus por causa de não entender o processo. Mas se nós entendemos o processo, então todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Deus, Ele está do nosso lado. E nós precisamos compreender que sem Ele nós não podemos fazer nada, sem Ele nada somos. Então assuma a postura de, ainda que você não entenda o que está acontecendo, o que Deus está fazendo ou permitindo, descanse e dizer: Senhor, mesmo sem entender, o Senhor é a minha melhor escolha. Eu não tenho outra escolha. O Senhor é a única escolha. Por quê? Porque eu sei que a vida eterna está em Ti. Então é muito maravilhoso, irmãos e irmãs, quando nós assumimos essa postura de, sem entender,
mas querer estar sempre ao lado do Mestre. É muito importante, porque muitas vezes nós nos queixamos de algo que não estamos compreendendo. Ore, peça a Deus a sabedoria, e se porventura você mesmo assim não estiver compreendendo, descanse, mas nunca abandone, nunca abandone estar ao lado do Mestre. Nunca faça como aqueles que por causa de um discurso duro, por causa de uma pregação dura, não compreenderam e foram embora. Não, nós seguimos a Jesus porque temos a plena certeza de que Ele pode nos ajudar. Faço lembrar de uma ilustração de uma mulher, de uma irmã, que se queixava muito de lutas e tribulações, e dizendo: pastor, eu não consigo vencer os obstáculos. E o pastor disse para aquela irmã: comece a meditar em Mateus 6:33. Leia, releia, medite nele, porque Deus vai te dar uma saída através deste texto. Passaram-se algumas semanas e o pastor ficou sabendo que a água da irmã tinha sido cortada, que a luz tinha sido cortada, que já estavam passando necessidades. E aí o pastor foi até a casa da irmã, bateu na porta e disse: irmã, o que está acontecendo? Pastor, as coisas pioraram, eu não vi saída e está tudo piorando. Ele diz: irmã, mas você meditou no texto que foi passado em Mateus 6:33? Sim, pastor, eu meditei, li e reli, pastor. E aí o pastor gentilmente disse para ela: irmã, você pode pegar a sua Bíblia? Quantas Bíblias você tem na sua casa? Ele disse: pastor, nós só temos uma Bíblia. Ele falou: então pegue essa Bíblia, irmã, traga essa Bíblia aqui, que nós vamos ler juntos esse texto. E a irmã revirou, até que encontrou a Bíblia. Quando ela pega a Bíblia, o pastor pede: irmã, você pode abrir? E para surpresa dela, quando ela abre, tinha um cheque que estava lá preenchido, que saldava toda a sua dívida, que o próprio pastor, em uma visita pastoral, havia preenchido o cheque e deixado lá. Conclusão: às vezes nós reclamamos, às vezes nós queremos abandonar a fé, mas porque nós não entendemos e não queremos fazer cumprir o que o Senhor nos disse, que Ele não nos deixaria órfãos, que Ele estaria conosco todos os dias. Se nós estamos desesperados, é porque estamos esquecendo de buscarmos o abrigo nas Sagradas Escrituras, porque o milagre, o refúgio está no nosso Deus. A palavra de vida eterna está no nosso Deus. Por isso não desanime, por isso não abandone o seu Deus, o nosso Deus. Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para te ajudar, aleluia. Ele é poderoso para estender as suas mãos e mudar o cenário, mas esta dificuldade está apenas querendo dizer para você qual é a sua escolha. Vai abandonar ou vai prosseguir? Os discursos podem ser duros, as lutas podem nos apertar, mas elas não podem ser suficiente para poder impedir a nossa vida com Deus. Elas não podem ser suficiente para impedir o nosso relacionamento com Deus. E eu posso ver Pedro dizendo: Senhor, não tem como, Senhor. A vida não tem sentido. A vida não tem, Senhor, propósito se não tiver em Ti. A vida tem fim. Ela só tem continuidade se o Senhor estiver conosco. Que nesse momento de reflexão, Deus possa estar tocando no seu coração, aleluia, te fazendo compreender o quanto é necessário prosseguir, o quanto é necessário acreditar,
o quanto é necessário depender do Senhor, porque Ele é fiel com a sua palavra. Que Deus em Cristo possa produzir em seu coração, sim, a certeza e a convicção de que você fez a melhor escolha da sua vida, que é seguir a Jesus, porque Ele tem a palavra de vida eterna. Muito em breve, irmãos e irmãs, nós estaremos no reino celestial. Muito em breve, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Você faz parte desta igreja. Então levante a sua cabeça, tenha atitude e que Deus possa te conduzir a viver experiências na presença dEle. Se Pedro tivesse desistido, voltado atrás, ele não teria experimentado as grandes bênçãos do Senhor. Mas ele foi fiel, prosseguiu, foi até o fim, porque ele sabia que o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, a sua família, a Igreja Metodista em Petrovale, e que os irmãos possam viver tempos extraordinários na presença do Senhor. Dias difíceis, dias de trevas, mas dias que eu posso entender que muitos verão a manifestação da glória de Deus. Fiquem com Deus, um forte abraço. Que Deus continue abençoando a todos.